Buenas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha saga. Eu sou o Fábio e hoje nós vamos falar sobre perguntas que vocês me deixaram aqui no link na descrição do vídeo. Hoje eu vou responder duas perguntas e no final eu vou fazer uma pequena recapitulada em relação à saída da Inglaterra da União Europeia, que tem muita gente perguntando. Mas vamos lá. Primeiro vamos começar com as dúvidas. A primeira dúvida é do Júnior. Júnior Paz pergunta o seguinte. Fábio, primeiramente parabéns pelo seu trabalho e tal. Obrigado, Júnior. Tenho uma dúvida. No próximo mês vou ao consulado de São Paulo legalizar meus documentos. O problema é que eu não tenho nenhum documento do meu antenato em mãos, pois o meu irmão... eu vou usar os mesmos documentos no processo do meu irmão, que está sendo concluído na Itália. Neste vídeo você relatou que o consulado pede o documento do italiano para fazer a análise da documentação brasileira com base nesse documento. Os documentos italianos que estão comigo são apenas xerox. Tem algum problema? Não, Júnior. Na verdade é o seguinte, se você tem uma certidão do italiano, seja uma fotocópia, não importa, porque quando você leva os seus documentos para legalizar, o consulado ele não está querendo saber se o documento italiano é correto, se não é, enfim, o que ele precisa saber e o que eles querem saber, na verdade, é se ao legalizar o seu conjunto de documentos, se estes documentos contêm algum erro, algum impedimento para a transmissão da cidadania para você. Então, o consulado consegue, através de uma fotocópia de um documento italiano, verificar os dados ali contidos e então conseguir fazer a análise nos documentos brasileiros. Isso não é um problema. Claro que, lembrando para o resto do pessoal, que o caso do Júnior ele é muito específico. Ou seja, ele vai utilizar os documentos que o irmão já está fazendo aqui na Itália. Ou seja, o irmão está com o documento original do italiano, ou o documento correto do italiano, e neste caso ele não precisaria do original. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Porque tem muita gente que de repente vai pensar, opa, então significa que eu posso deixar para pegar o documento original do meu antenato na Itália antes da ida para lá? Neste caso eu não recomendo que isso seja feito. Por quê? Porque, por exemplo, digamos que o Joãozinho tem um documento do italiano dele que foi emitido em 1960. E ele é da região, por exemplo, de Reggio Emília. Aí o Joãozinho pensa o seguinte, não, eu não vou pegar esse documento agora porque eu vou ter que gastar, então eu vou deixar para fazer isso na Itália. Aí o Joãozinho vem para a Itália, vai até um comune onde nasceu o antenato dele, por exemplo, usando o caso de Reggio Emília, e descobre que há 5 anos atrás houve um grande terremoto e destruiu todos os registros. Como realmente aconteceu ali na região de Reggio Emília, na região de Bolonha, enfim, naquela parte ali da Itália. E o que vai acontecer? O Joãozinho veio para a Itália sem o documento, achando que esse documento ia estar aqui, porque afinal de contas ele já tem uma cópia antiga, e ele descobrirá que esse documento não está mais disponível, e aí ele vai perder tempo, ele vai ter que ir até o comune onde ele vai fazer o processo para perguntar se aquele comune aceita aquele documento antigo, porque o outro se perdeu, de repente esse comune não vai aceitar porque ele vai querer um novo, ele vai ter que reconstruir, enfim. Então, muita calma. Quem ainda não tem o documento do italiano, não espere vir para a Itália para conseguir esse documento. Até porque esse documento vai ser importante para que você possa, primeiro, saber se você tem direito ao reconhecimento, se o italiano não se naturalizou brasileiro e se ele se naturalizou, o que você vai ter que fazer de acordo com os vídeos que nós já temos aqui no canal. E terceiro, verificar se os documentos brasileiros contêm erros ou variações em relação ao documento italiano. E você só consegue ver se os documentos brasileiros estão incorretos após você ter o documento italiano em mãos, porque é com base nas informações contidas naquele documento que você vai conseguir saber as variações ou quais variações contém os documentos. Beleza? Próxima pergunta. O Gilson pergunta sobre cidadanias europeias. Na verdade, o assunto da pergunta dele é 2 cidadanias europeias. Fábio, se uma determinada pessoa tem reconhecida sua cidadania italiana por ascendência, se o cônjuge possui cidadania de um outro país membro da União Europeia, seria possível, pela legislação italiana, o cônjuge receber também a cidadania italiana por matrimônio? Nunca soube de alguém por ter 2 ou mais cidadanias europeias. Gilson,
Não existe a legislação italiana, ela não coloca obstáculos em relação à obtenção de uma outra cidadania. Não existe mais. No passado existia, hoje não existe mais. Então, o que você precisa ficar atento é em relação a qual país europeu esta cidadania vai ser concedida. Eu não conheço a legislação de todos os países da União Europeia. Então, tudo vai depender do país. Se, por exemplo, a Áustria, é um exemplo, gente, completamente hipotético, não é verdadeiro, pelo amor de Deus, mas assim, digamos que a Áustria não exija que uma pessoa que se naturaliza austríaco perca a cidadania originária dela, ou perca a cidadania, enfim. Nesse caso, você não poderia ter duas cidadanias, porque a legislação daquele país não permite duas cidadanias. Então, tudo vai depender do país que você está pretendendo ter a segunda cidadania. Particularmente, se você já é cidadão europeu, né, de um determinado país, verifique se vale a pena você ter essa outra cidadania, se realmente você pretende morar naquele país, enfim, porque como nós estamos vivendo na Europa, tudo indica que você ter a cidadania de um país não necessariamente de dois países do bloco não é que vai te fazer muita diferença. E aí, já aproveitando que nós estamos falando em cidadania de países do bloco, como vocês já sabem, a menos que você more em Marte ou na Lua, você deve ter ouvido falar que a Inglaterra votou para a saída da União Europeia do ponto de vista político da coisa. Então tem muita gente primeiro perguntando o seguinte: Fábio, pelo amor de Deus, agora a Inglaterra não vai mais fazer parte da Europa. Gente, a Europa, continente, a Inglaterra ainda vai fazer parte, até porque não tem como ela separar o trecho da terra. Então calma, a Inglaterra, os ingleses decidiram sair da União Europeia, entendida como órgão geopolítico, etc, etc. No dia do referendo eu estava na Inglaterra, porque eu tenho uma empresa aqui agora. Se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar o link na descrição do vídeo. E assim, todas as pessoas com as quais nós conversamos, eu estou em Liverpool nesse momento, onde eu estou participando de um evento de business, International Business Festival, e assim, todo mundo ficou incrédulo, ninguém acreditava que a Inglaterra ia sair, né, que o Reino Unido iria sair. Saiu. O que isso, e as perguntas que estão me fazendo o que isso vai impactar na cidadania italiana? Nada. Ah, Fábio, você acha que então eu tenho que deixar de obter o reconhecimento da minha cidadania italiana porque a Inglaterra saiu e meu objetivo era morar lá? Olha, é assim. Se você pensa em obter a sua cidadania italiana com o único motivo de viver na Inglaterra, então realmente não vale a pena para você. Por uma série de motivos. Alguns pessoais que não vale a pena eu falar aqui, porque não importa o que eu penso em relação a isso, na verdade. E porque muito provavelmente a Inglaterra saindo da União Europeia, um dos objetivos é exatamente ter um maior controle sobre quem entra e quem sai. Agora, quando você me pergunta, mas eu quero obter a minha cidadania porque eu tenho orgulho de ser italiano, porque eu quero, é minha família, é meu direito, pensem no seguinte: muita gente está confundindo as bolas. Você não está perdendo a cidadania. A cidadania italiana. A Itália é um país que não tem absolutamente nada a ver com a Inglaterra, com o Reino Unido, que não tem nada a ver com a Espanha, que por um acaso todos eles fazem parte de um grupo chamado União Europeia. E que de repente pode acabar a União Europeia amanhã ou depois, de repente outros países podem seguir o exemplo do Reino Unido. A França provavelmente vai propor um referendo também. A Áustria já estava querendo sair há algum tempo, a Holanda estava propondo também, já estava querendo. Enfim, de repente, a União Europeia tal qual nós conhecemos, ela pode deixar de existir daqui a alguns anos. E isso não é improvável. Tá? Isso não é improvável. Estando aqui na Europa, dá para perceber um descontentamento geral. Os italianos têm um problema com a Europa, com algumas políticas que a Europa acaba impondo aos seus cidadãos, principalmente no que diz respeito à austeridade. Enfim, existe um descontentamento porque esta Europa, que foi criada depois da guerra, que tinha como objetivo a união dos países, evitar novos confrontos,
ela foi passando e ela não foi se atualizando. Então hoje existe o grande problema da imigração, o grande problema das pessoas que estão em guerra nos seus países e precisam de alguma forma de ajuda humanitária. E a Europa hoje, tal qual ela existe, ela não está conseguindo resolver estes problemas, ok? Então, o negócio é muito mais sério. Então muita gente, porque a Inglaterra, o Reino Unido saiu, é um absurdo, o país vai quebrar, e depois se a França sair também, ninguém sabe. É igual as discussões sobre vai mudar a lei da cidadania, como que vai ser a Convenção de Haia. Enquanto as coisas não forem divulgadas, enquanto os planos não estiverem concretamente na mesa, enquanto as pessoas não divulgarem o que vai acontecer, é pura especulação. Agora, uma coisa que eu posso dizer: se você está pensando em obter o reconhecimento da sua cidadania italiana, você tem que se preocupar com o que acontece na Itália. Não o que acontece com a Espanha, não o que acontece na França, não o que acontece no Reino Unido. São coisas completamente diferentes. Ok? Então, espero ter respondido. Eu sei que muita gente gostaria que eu falasse outras coisas em relação a isso. Porém, eu quero lembrar a todos, se você chegou agora nesse canal, de repente você não está acostumado com o blog Minha Saga, que já existe há 10 anos, o blog, eu normalmente não emito opiniões pessoais do que eu falo, do que eu penso. Eu emito informações e oriento as pessoas em determinadas situações. Então muita gente fala assim, o que você acha? Como diria minha mãe, eu não acho nada. Meu objetivo é orientar. Se você me faz uma pergunta aberta, talvez eu não vou conseguir te responder da forma como você gostaria. Agora, se você me faz uma pergunta específica, Fábio, eu preciso fazer isso, e eu vou pegar o que existe dentro do que eu sei, dentro do que a legislação italiana exige, dentro da minha experiência trabalhando quase 10 anos com cidadania italiana, e vou te responder, olha, minha orientação é que você faça isso, porque por causa disso e daquilo. Agora, o que você acha que vai acontecer com a União Europeia? Eu não acho nada, eu não tenho como achar, eu não tenho como saber. E a gente tem que perder muita gente tem essa coisa de querer, de perder tempo, de gastar uma energia tentando adivinhar as coisas. E aí, um recado para essas pessoas, se de repente você que está me assistindo é assim, de repente você tem essa coisa de querer entender tudo nos mínimos detalhes e como vai ser, porque pense que enquanto você está gastando o seu tempo pensando no que pode acontecer, o seu presente está passando. De repente, se você estivesse preocupado em reunir os seus documentos, correr atrás do seu direito, fazer o que você tem que fazer, porque você tem muita coisa para fazer dentro de um processo de reconhecimento, ao invés de você ficar pensando no que vai acontecer lá na frente, preocupe-se primeiro em obter o seu reconhecimento, em reunir os documentos, em fazer as coisas que você tem que fazer. Quando você for cidadão italiano, que automaticamente você vai passar a ser cidadão europeu, aí você pode se preocupar com outros países do bloco, onde você pretende morar. Eu acho, sinceramente, uma grande bobagem quando as pessoas dizem porque o cara que obtém a cidadania italiana e quer morar em outro país é um absurdo. Gente, cada um vive onde quiser. Quem sou eu ou quem somos nós para decidir ou julgar quem quer que seja, onde quer que ela more? Isso não quer dizer nada. E principalmente, se nós escolhemos sair do Brasil para morar em outro lugar, quem somos nós para julgar uma pessoa que de repente é italiana e quer morar em outro lugar? Nós já fizemos isso. Então, menos julgamento e mais colocar as coisas no papel e correr atrás dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Isso é muito mais importante do que perder tempo se fulano vai fazer A, se fulano vai fazer B e o que vai acontecer no futuro. Porque o futuro, ele vai acontecer de acordo com o planejamento que você vai ter no futuro. Então eu acredito muito nisso, tá bom? Eu sei que o final do vídeo acabou sendo não necessariamente a resposta de uma pergunta, mas se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui para se inscrever, tem vídeo toda semana. E se você por um acaso caiu de paraquedas, ainda não sabe o que está acontecendo, link na descrição do vídeo. Se você tiver uma dúvida cuja resposta não esteja contida em um outro vídeo, então antes de mandar sua pergunta, verifique se tem algum vídeo no canal. Se não tem nenhum vídeo aqui, se não tem na verdade um vídeo que responda a sua pergunta, link na descrição do vídeo, você vai preencher os seus dados, você vai me mandar uma pergunta, eu vou receber por e-mail, e se a sua pergunta for
bastante importante para a comunidade da minha saga, eu vou responder e vou fazer um vídeo. Tá bom? Um grande abraço a todos, a gente se vê num próximo vídeo. Arrivederci! Tchau!